Então, boa noite a todos. Eu sou Cristiano Klaus, mais uma vez aqui para conversar com vocês e fazer essa live da Sociedade Brasileira de Hérnia. Essa é a terceiro episódio, sendo que é o segundo feito aqui de Curitiba, do estúdio ao qual a sociedade tem parte aqui, a Secretaria da Sociedade, junto com o pessoal da Comunicore. 15, 20 dias atrás, a outra live foi em São Paulo, com os doutores Maurício Azevedo e Murilo Fávaro, que eu aproveito para agradecê-los mais uma vez por ter realizado e abrilhantado essa live da sociedade. A nossa ideia é continuar fazendo esse tipo de transmissão uma vez a cada 2, 3 semanas, aí no máximo uma vez por mês. A ideia é sempre trazer temas que sejam atrativos e interessantes para a população em geral. A gente sempre vai trazer colegas médicos para discutir, mas sempre tentando abordar o tema de uma forma um pouco mais leiga, um pouco mais simples, para que as pessoas possam tirar suas dúvidas, entender o que a gente está falando e evitar a utilização de termos muito técnicos ou entrar muito em questões específicas do problema das hérnias da parede abdominal e também das técnicas cirúrgicas em si. Então, na transmissão de hoje, a gente tem o prazer aqui de receber o meu amigo, Dr. André, que é cirurgião pediátrico do Hospital Nossa Senhora das Graças, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar. E talvez ele tenha a oportunidade de conversar com a gente sobre um dos temas que seja mais interessantes, que vai mais atrair a atenção do público em geral, que é o tema das hérnias da parede abdominal nas crianças. A gente acabou lançando aí essa transmissão na semana passada. Houve um pouquinho de diferença de data, mas num curto espaço de tempo a gente percebeu o quanto o tema é interessante, uma vez que a gente recebeu aí muitas questões, muitas sugestões de perguntas e mesmo perguntas, dúvidas, através das mídias sociais da sociedade. Então a SBH está presente tanto através do seu site no sbh.org.br, quanto as mídias no Facebook e no Instagram. Então todos podem acompanhar aí as divulgações da sociedade. Eu aproveito para dar as boas-vindas, agradecer, André, e falar que você vai ser bastante utilizado hoje, porque esse não é meu tema de especialidade, então eu vou estar aqui só na condição de presidente e para poder interagir com você, porque você vai ser o grande participante, o grande convidado dessa noite. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Cristiano, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando com todo mundo que está assistindo a gente aí no Facebook, no Instagram. Parabéns pela Sociedade Brasileira de Hérnia, pela iniciativa. Eu achei que uma iniciativa sensacional para aproximar a sociedade das pessoas, para trazer as informações para o público e principalmente nesse assunto tão comum no dia a dia, não só nosso do consultório, como no dia a dia das pessoas. Obrigado por abrir esse espaço para nós, da cirurgia pediátrica, para estar aqui junto com vocês. Espero poder esclarecer e tirar as dúvidas aí que todo mundo tiver, poder mandar que a gente vai conversando. É verdade, que a sociedade, de uma maneira geral, ela é aberta, A sociedade de hérnia e parede abdominal, ela não distingue adultos e crianças, mas como a cirurgia pediátrica é uma especialidade forte, então esse tema dentro da sociedade é um tema que acaba sendo pouco desenvolvido. Então talvez essa até seja uma oportunidade para que a gente possa, dentro dos eventos da sociedade, aproximar, isso, e trazer isso, porque acaba sendo relevante. Tem um nicho importante, tanto de cirurgiões, que acaba sendo tocado por esse assunto, quanto uma parcela importante da população. Tá? Então, André, vamos começar. A gente recebeu aqui, através das mídias sociais, a gente tem uma série de perguntas. Eu aproveito para convidar todos que estão participando, se tiverem interesse de mandar algum comentário ou alguma dúvida, a gente está aqui online, ao vivo, para receber essas perguntas e responder em tempo real. Então, se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem uma série aqui de assuntos que a gente vai debater ao longo aí desses próximos 40, 45 minutos. Então, quem tiver interesse pode ficar à vontade e as perguntas serão muito bem-vindas. Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui, que chegou através das mídias sociais, André, é por que as crianças têm hérnias? Eu vou tentar, toda vez que a gente estiver falando em hérnias, a gente vai estar falando em hérnias abdominais, e aí a gente não fica repetitivo na palavra, a gente utiliza só o termo genérico aí de hérnias. Sim. Bom, a hérnia, para quem está assistindo pela primeira vez aqui essas transmissões, ela é um orifício na parede muscular do abdômen, por onde pode passar o conteúdo do abdômen
e fazer um abaulamento nessa parede, né? Então pode ser um orifício, uma falha do músculo, pode ser uma fraqueza da musculatura, um canal aberto, né? Então, existem vários tipos de hérnia na criança. As mais comuns são a hérnia umbilical, né, que é um orifício no músculo na região do umbigo, a hérnia inguinal, que é na região da virilha, que é um canal por onde o testículo desceu, que permaneceu aberto, que não se fechou, e a hérnia epigástrica, um pouco menos comum, nesta região acima do umbigo, também um pequeno orifício da musculatura. Então, elas acontecem por alguma falha, por algum orifício, por alguma persistência de um orifício que não deveria existir, e não existe uma causa que a gente possa definir, cada uma tem uma situação diferente, mas basicamente são essas falhas que acontecem, que nas crianças são congênitas, são de nascença. Então, quando a gente está falando desse grupo etário, né, esses são defeitos com os quais defeitos de nascença. Nasce. Diferente do adulto, que boa parte das hérnias são adquiridas, nas crianças quase sempre são hérnias de nascença. Elas podem não se manifestar ao nascimento, mas geralmente elas já têm algum defeito já desde o nascimento. Então, similar ao que acontece no idoso, né? Então, os 3 principais tipos de hérnia são as hérnias que acontecem no umbigo, na região inguinal, a hérnia na virilha e um pouco para cima do umbigo, que são as hérnias epigástricas. Em termos de frequência, André, qual é a hérnia, se a gente fosse falar, a hérnia mais comum do recém-nascido ou a hérnia da criança? Então veja, a hérnia mais comum no bebê é a hérnia umbilical. Tá? Aproximadamente 20% das crianças apresentam a hérnia umbilical ou logo após o nascimento ou nos primeiros meses, né? Mas felizmente essas hérnias desaparecem espontaneamente, quase sempre. 90% delas desaparecem espontaneamente. Então a mais comum é a umbilical. Depois dela, a hérnia inguinal, a hérnia da virilha. Mas as que a gente mais opera, as que mais têm indicação de cirurgia, são as hérnias inguinais, porque essas não desaparecem. As umbilicais não, elas fecham espontaneamente. Então, vamos começar a conversar, André, sobre esse tipo que é mais comum, como tem particularidades, tanto da indicação e pelo que você já falou, da evolução, né, de que uma talvez melhore ou cure espontaneamente e a outra precisa de cirurgia. Vamos começar falando sobre a hérnia umbilical, que é a hérnia mais frequente, tá? E aí eu já vou aproveitar na sequência e colocar uma pergunta que chegou aqui pra gente. Então, a pergunta é, mais ou menos 20% das crianças nasce com uma hérnia no umbigo. Isso porque o umbigo representa uma região de fraqueza por onde, né, o bebê recebeu lá através do cordão umbilical, né, os elementos, o sangue, lá, os nutrientes durante o período gestacional, e ele cria uma fraqueza na região do abdômen. A minha pergunta é, como que o pai e a mãe que estão nos assistindo agora, como que eles podem suspeitar de que o paciente, né, de que o filho deles tem uma hérnia, né, e aí na sequência quais seriam os sintomas, né, como o pai suspeita e de como a criança pode se manifestar quando ela tem uma hérnia no umbigo primeiro. Então a hérnia umbilical acontece, como o Cristiano falou, uma falha do fechamento do orifício do cordão umbilical, né? Algumas crianças se manifesta a hérnia pouco tempo depois da queda do cordão, outras não. A cicatriz forma, meses depois a pele se descola e começa a aparecer, porque passa o intestino pelo orifício e faz esse abaulamento, essa bola no umbigo. Então o sintoma que os pais vão perceber é um estufamento, uma bolinha no umbigo. É aquele umbigo que não é enfiadinho lá para dentro, ele salta para fora. Pode ser um estufamento pequeno, como pode ser um grande estufamento. Tá? Até aproveitando aqui, para puxar o gancho de uma das perguntas que foi feita, que a hérnia umbilical ocorre devido à falta de cuidado com a cicatrização do umbigo do recém-nascido? Não tem nada a ver com os cuidados que os pais tiveram. Se tiver que ter a hérnia umbilical, vai ter independente do cuidado ter sido bom ou não. Tá? A pergunta que chegou aqui, ele vai nesse sentido e a gente vai se estender nesse assunto, mas a pergunta que chegou aqui é, colocar a faixa na barriga do recém-nascido ajuda a evitar uma hérnia umbilical? Pois é. Essa é uma questão muito comum. Muita gente ainda orienta, mas a gente sabe, existe comprovado hoje que isso não funciona. Tá? Faixa no umbigo, esparadrapo, moeda, qualquer coisa que você faça para tentar empurrar isso para dentro, não vai auxiliar e nem vai acelerar o tempo de fechamento. Eu costumo brincar que a hérnia vai fechar independente da faixa ou da moeda ou apesar da moeda.
porque a moeda muitas vezes, ou a faixa pode machucar. Então hoje a gente não indica mais esse tipo de compressão, porque não vai acelerar o fechamento e muitas vezes pode até machucar. Tá, então vamos lá. Meu filhinho está com uma hérnia no umbigo, no meu caso o Joaquim infelizmente não tem, mas qual é a conduta? Então procurei o médico e normalmente de que forma, né, o pediatra ou o cirurgião pediátrico vai orientar uma mãe e um pai a partir do momento que foi feito o diagnóstico de uma hérnia umbilical na criança? Então, o diagnóstico é feito geralmente pelo pediatra e muitas vezes encaminha para nós já para uma avaliação quando é bebê, mas a nossa orientação é sempre esperar. Vamos aguardar, porque a maioria dessas hérnias fecha espontaneamente. O orifício regride, o orifício fecha, aquele abaulamento da pele vai diminuir, essa pele vai retrair e vai formar uma cicatriz umbilical normal. Assusta, parece que vai ficar feio, que não vai ficar um umbigo bonito, mas normalmente, geralmente, fica uma cicatriz umbilical de aspecto normal e isso pode acontecer, esse tempo que demora para fechar, pode demorar até 4, 5 anos de idade. Tá? Qual que é a regra? Assim, então, até quando que hoje em dia se recomenda esperar para se indicar, né, o tratamento que a gente vai falar na sequência? Mas exatamente. Por quanto tempo então? Então veja, 90% dos casos de pacientes com hérnia umbilical, a hérnia fecha até 1 ano de idade. Tá? Os outros 10% podem fechar até 4 a 5 anos. A minha conduta tem sido avaliar o paciente com 1 ano e depois avaliar o paciente com 2 anos. O paciente com 2 anos, eu sei que 90% já deveria ter fechado, que ele vai estar num grupo menor. Se a gente vê que tem uma tendência de fechamento nesses 2 anos, que está regredindo, eu espero mais tempo, até 4, 5 anos. Se eu vejo que o orifício persiste grande, que não está tendo uma tendência à regressão, eu opero com 2 anos de idade. Então, minha idade de corte tem sido 2 anos, esperar e observar sempre até 2 anos. Conforme o caso, se eu vejo que está fechando, até 4, 5 anos. Mas a gente sabe que o orifício, quando é muito grande, acima de 2 centímetros, esse não vai fechar. Esse a gente não adianta esperar e esse pode ter indicação de operar já no bebê. Tá? E o bebê com hérnia no umbigo, ele geralmente apresenta sintoma ou geralmente é assintomático? Não, tá? Geralmente não. É a grande preocupação dos pais, porque os pais veem um umbigo muito abaulado e muito estufado quando a criança está chorando. A impressão que dá é que a criança está chorando porque está com dor, está mais estufado porque ela está com dor. Geralmente é o contrário. Estufou mais porque ela está chorando, por algum outro motivo. Tá? Normalmente não dá sintoma. Pode eventualmente dar dor? Pode, mas não é o mais habitual. Por isso que a gente pode esperar, por isso que a conduta hoje é observar pelo menos até 2 anos de idade, eventualmente até 4, 5 anos, observando aí a tendência de regressão e operar bebê antes de 1 ano quando o orifício é muito grande, quando o orifício estiver acima de 2 centímetros. Agora, é importante, tá? Que o tamanho da hérnia para nós não é o tamanho do abaulamento, né? O quanto ele estufa. Às vezes, umas hérnias muito grandes, visualmente muito grandes, não são tão grandes para nós. Nós temos que examinar no consultório e ver o tamanho do orifício, do buraquinho no músculo. Esse para nós é o tamanho da hérnia. Abaulamentos grandes que parecem ter 3, 4 centímetros, pode ter 1 centímetro de tamanho e fechar espontaneamente. Tá, então chegamos, né, ao caso de uma criança que se tentou aguardar para ver se o orifício ia fechar, criança por volta dos 4 anos não fechou, e aí a chance de fechar a partir dos 4 anos ela é pequena, é menor. Fica muito pequena. E aí indica-se o tratamento cirúrgico, é isso? Exatamente. Fala um pouquinho de como que é feito o tratamento cirúrgico, e aí de novo, né? Estamos falando primeiro das hérnias que acontecem no umbigo, porque depois essa situação, quando a gente for falar das hérnias na virilha, é um pouquinho diferente. Então veja, a cirurgia é uma cirurgia relativamente tranquila, tá? Todas as hérnias, cirurgias de hérnias de parede abdominal em criança, costumam ser cirurgias relativamente tranquilas, tá? São cirurgias que a criança faz e vai embora no mesmo dia, tá? Ela sofre uma anestesia que é uma anestesia inalatória, uma máscara que ela respira um gás e dorme. É considerado uma anestesia geral, porque ela dorme para fazer, a criança não tolera anestesia local ou anestesia nas costas, que amortece daqui para baixo, ela precisa estar dormindo. Então, considera-se uma anestesia geral inalatória, que hoje em dia é bastante segura, uma anestesia com baixíssimo índice de complicações, nada para os pais ficarem preocupados.
E a anestesia, vamos falar da cirurgia da hérnia umbilical? A cirurgia da hérnia umbilical, nós fazemos um cortezinho, tá? Bem na borda do umbigo, tá? Uma incisão pequena que fica escondido, esteticamente fica muito bom. Achamos o orifício, fechamos com um pontinho, um fio absorvível, fixamos a pele no músculo para formar aquela cicatriz no aspecto normal. E a cicatrização costuma ser rápida, em uma semana já está bem recuperada. A recuperação da criança nesse tipo de cirurgia é muito rápida, tem muito pouca dor no pós-operatório, a gente costuma deixar paracetamol, dipirona, analgésico comum, e a maioria dos pais me falam que quase não precisou usar. Às vezes no primeiro, segundo dia, depois eles já estão super bem. E normalmente a maioria dos pacientes recebe alta no mesmo dia das crianças? Alta no mesmo dia. Não chega nem a precisar passar a primeira noite no hospital. Fica algumas horas de observação no hospital e vai de alta para casa. Tá ótimo. Acho que mais alguma coisa de hérnia umbilical? Acho que não, né? Umbilical é isso, né? Se a gente for falar das hérnias que acontecem um pouquinho para cima do umbigo, que são as hérnias epigástricas, alguma situação diferente a essa? A hérnia epigástrica, a única diferença da hérnia epigástrica é que ela não desaparece espontaneamente. Vocês me perguntaram como é que a gente vai identificar. Nesta região da linha média, entre o umbigo e o tórax, pode formar uma bolinha, tá? Pode ser pequeno, pode ser perceptível só quando a criança faz força, e essa sim eles podem ter dor. Essa é mais comum. O orifício é muito pequeno, às vezes estrangula um pouquinho, geralmente uma gordurinha que sai, e essa é muito comum ter dor, e às vezes o sintoma principal é dor. E um pequeno abaulamento, uma pequena bolinha que salta, essa não fecha espontaneamente, essa tem indicação de cirurgia, independente da idade. Cirurgia também uma cirurgia de porte médio, que vai embora no mesmo dia, uma incisão pequena nesta região, esteticamente também um bom resultado. Ótimo. Então vamos lá, André. Vamos falar daquela que é o tipo mais comum, né, no adulto, que é a hérnia que acontece na virilha, que, como você já explicou, não é o tipo mais comum, né, de hérnia. No bebê, né? No bebê. Mas crianças maiores, sim. Talvez seja aquela que mais necessita de cirurgia. Que mais tem indicação de cirurgia. A gente vai mudar um pouquinho o assunto e a gente vai falar sobre essas hérnias que acontecem na região da virilha. Isso, né? A hérnia inguinal. Isso, que é a hérnia inguinal, e ela tem algumas particularidades importantes, né, comparado a essa situação. Então, vamos começar do começo, né, como a gente fez na hérnia umbilical. O que a criança pode apresentar ou como os pais podem identificar, né, que o bebezinho, que a criança deles tem uma hérnia inguinal, uma hérnia na virilha. A hérnia umbilical, só para explicar rapidamente como que se origina a hérnia inguinal, existe um canal na virilha por onde passa o testículo. Os testículos do bebê se formam dentro da barriga durante a gestação, e eles, no final da gestação, atravessam esse canal do músculo ali da virilha para se posicionar na bolsa escrotal. Esse canal ele tem que fechar. Algumas crianças o canal não fecha e algum dia alguma coisa resolve passar por ali. Então o orifício, a persistência do canal aberto é de nascença, às vezes não passa nada e em algum momento pode passar. Tem inclusive uma das perguntas aqui, a partir de qual idade a criança pode apresentar hérnia, né? Então a hérnia inguinal pode aparecer desde o bebê recém-nascido até a criança mais velha, adolescente. Não tem idade para aparecer. O que os pais vão observar? Eles vão ver um estufamento, um abaulamento na região da virilha, ao lado da genitália, logo acima da bolsa escrotal. E esse abaulamento nos meninos pode descer até a bolsa. Então pode ser um estufamento na virilha ou até um aumento de volume da bolsa escrotal. Nas meninas, estufamento só na virilha, ao lado da genitália, que pode ser unilateral, de um lado só, que é mais comum, ou dos dois lados também. Pode aparecer concomitantemente dos dois lados. E acho que vale a pena, então, baseado nessa explicação que você deu, de ser a descida do testículo de dentro do abdômen para a bolsa, que cria essa região de fraqueza por onde a hérnia acontece, que leva à informação de que as hérnias inguinais elas são muito mais comuns, né, nos meninos do sexo masculino, do que no sexo feminino. Quando a gente vai para a população adulta, a gente fala que é cerca de 8 a 12 vezes mais comum, né, nos pacientes do sexo masculino do que no sexo feminino. É mais ou menos essa proporção? Isso, porque nas meninas, como não passa nada pelo canal, esse canal se fecha muito mais precocemente. No início da gestação, o canal já está fechando, então nos meninos demora mais para fechar. Então é mais comum nos meninos, sim.
Outra característica desse abaulamento, desse estufamento, é ele aparecer quando a criança faz algum esforço. No bebê, aparece quando a criança chora. Então, geralmente está associado a isso. Quando a criança dorme, relaxa, o estufamento diminui. Nas crianças maiores, aparece quando ela faz esforço físico. Então, é muito comum os pais dizerem que percebem a bolinha no final do dia. A criança chega da escola, brincou, correu, pulou, está lá a bolinha, está lá o saquinho inchado. E de manhã, pai? De manhã, mãe? Depois que dorme? De manhã, sumiu. A criança dorme, relaxa, o que saltou para fora desce, geralmente é o intestino que passa por ali, volta para a cavidade abdominal e a hérnia desaparece. Tá. E se a hérnia umbilical normalmente não causa sintomas, como é que funciona a criança que tem a hérnia inguinal? Então veja, nas crianças também, poucas crianças têm sintoma de dor. Pode dar dor? Pode, mas a maioria, o único sintoma é o estufamento. Tá? Alguns bebês que choram bastante, depois que opera, param de chorar. Então, sinal que eles tinham dor relacionada à hérnia. Mas nas crianças maiores, mais comum é não ter sintoma, alguns sim podem reclamar de dor. A gente acabou não falando na umbilical, e acho que dá para juntar os dois agora. Uma das preocupações, muitas pessoas nos procuram no consultório, quando o paciente tem uma hérnia, ele não está tão preocupado, ou o aparecimento dos sintomas não é tão relevante, mas existe uma preocupação com a história do estrangulamento no intestino. Então, muitas pessoas já tiveram alguém que precisou fazer uma cirurgia de emergência porque teve uma situação em que o intestino ficou encarcerado e isso traz uma preocupação que leva com que muitos pacientes procurem um atendimento. Exatamente. Como é que funciona nas crianças esse risco? Então veja, é uma preocupação real que os pais têm que ter, mas não precisa ser uma preocupação assim desesperadora. Felizmente, não é assim tão comum assim. O que o Cristiano falou é que a gente chama de hérnia encarcerada. Quando o intestino passa pelo canal e ele fica preso, ele não consegue voltar. E isso se torna uma emergência. Tá? A hérnia, quando fica presa, quando fica encarcerada, você pode ter um prejuízo da circulação sanguínea daquele intestino que está lá e ela pode ficar o que a gente chama de estrangulada, quando o intestino começa a sofrer. Então isso vira uma emergência, tem que sair correndo e tem que operar. Isso acontece na hérnia inguinal, na hérnia da virilha. Pode acontecer na hérnia umbilical? Sim, mas é raríssimo. Em criança é raríssimo. Tanto é assim que a gente não se preocupa com isso e pode indicar o tratamento expectante, ou seja, esperar para fechar. Hérnia inguinal não. Por existir esse risco, a hérnia inguinal tem indicação de cirurgia já ao diagnóstico. Então aqui a gente já está respondendo a pergunta que acabou de chegar. Então a pergunta o paciente que tem uma hérnia na virilha, ele é obrigatório a cirurgia ou é indicado a cirurgia? É indicada a cirurgia, tá? Por esse risco do encarceramento. É um risco muito alto em criança? Não. É mais comum em crianças menores de 1 ano, tá? Então em bebês a gente se preocupa um pouco mais de acelerar o processo de agendamento da cirurgia, principalmente os bebês prematuros, tem um risco um pouquinho maior de encarcerar, a gente se preocupa de programar a cirurgia um pouquinho mais rápido, mas não chega a ser uma frequência tão alta assim, algo que os pais têm que ficar desesperados. Agora, há indicação de cirurgia sim. Então, fez o diagnóstico, tem indicação de operar, dá para se programar, dá para ver uma data mais conveniente para os pais, para a família, para o médico, mas tem indicação sim. Preciso restringir a criança enquanto não faz a cirurgia? Preciso restringir a criança de alguma atividade? Não, a não ser que a criança tenha desconforto. Se a criança tem dor para correr, tem dor para brincar, obviamente isso está relacionado à hérnia, nós temos que restringir um pouquinho e tentar marcar o mais rápido possível. Mas fora isso, a criança pode ter uma vida normal e marcar a cirurgia o mais rápido possível, né? Antes da gente chegar no tratamento especificamente, vamos responder 2 perguntas que já tinham chego aqui. Só reforçar, na verdade, já foi comentado. Então, a pergunta ali, se é possível prevenir o aparecimento das hérnias? Não é possível. Tá? É de nascença, é congênito, se tiver que aparecer, vai aparecer. E se existe alguma forma de tratar a hérnia sem cirurgia? Antigamente se tentava, né? Se colocavam fundas, né? Eram umas cuecas que faziam compressão da hérnia. As técnicas que a gente falou das hérnias umbilicais, as faixas, esparadrapo e moedas, enfim.
Nada disso vai tratar. São formas paliativas que não resolvem, pelo contrário, às vezes só machucam, e o tratamento é cirúrgico. Ou espera para fechar na umbilical, ou opera nas epigástricas e nas inguinais. A gente já falou, né, já mostrou para a gente, André, a respeito do tratamento cirúrgico da hérnia umbilical. Como que é o tratamento padrão? Eu vou utilizar o termo padrão, porque depois eu vou fazer algumas perguntas. Assim como as hérnias nos adultos estão tendo novidades, que talvez não sejam tão novidades, mas existem atualizações do tratamento. Eu sei que na cirurgia pediátrica isso também está começando a acontecer, mas quando a gente fala da cirurgia padrão, né, como que funciona? Então o paciente fez o diagnóstico de uma hérnia inguinal, como é que transcorre, né, esse período operatório, como é que é feita a cirurgia? Sim. E eu aproveito para te fazer uma pergunta. Na criança que tem a hérnia de um lado, né, a gente sabe que existe um risco dela ter hérnia do outro lado também. Sim. Se recomenda corrigir o outro lado de maneira simultânea ou só se houver o diagnóstico? Ok. Bom, como é feita a cirurgia da hérnia inguinal? Tá? Anestesia, basicamente, o que a gente já conversou sobre a hérnia umbilical, anestesia inalatória, de baixo risco, uma cirurgia que vai embora no mesmo dia. O procedimento é feito a forma comum, como você falou, a mais utilizada hoje em dia em crianças ainda é a forma aberta. Vamos conversar um pouquinho da cirurgia laparoscópica, que tem avançado e a gente tem feito aí cada vez mais, mas o que ainda se faz mais corriqueiramente é a cirurgia aberta em criança, porque é uma cirurgia de uma incisão, um cortezinho muito pequeno. É um cortezinho que é feito na região da virilha, através do qual nós achamos o canal que está aberto e fechamos um canal com ponto. Uma cirurgia relativamente rápida. Pontos de pele são pontos internos, fica uma cicatriz escondida na região da cueca ou na região da calcinha. Então é uma cirurgia com bom resultado estético, pouca dor no pós-operatório, e com bom resultado funcional, ou seja, de resolver o problema. A questão de operar o outro lado ou não. Antigamente se operava muito mais. Operava um lado, dependendo do lado da hérnia, dependendo de ser menino ou menina, se explorava o outro lado. Hoje a gente praticamente não indica mais a exploração do outro lado. Em torno de 15% das crianças que operarem um lado, que as hérnias forem de um lado só, elas podem vir a apresentar a hérnia do outro lado em algum momento da vida, porque já tinha o canal aberto, mas não se manifestava. Então, quando nós explorávamos sempre, quando se explorava sempre o outro lado, 85% das crianças eram submetidas a uma cirurgia do outro lado sem necessidade. Então, hoje em dia, a gente praticamente não indica mais a exploração contralateral. Eu indico fazer a cirurgia do outro lado em bebês prematuros, que estão na UTI neonatal, e que têm o diagnóstico de hérnia já ao nascimento, e que o risco de fazer uma segunda cirurgia, caso eles precisem, pouco tempo depois, é um pouquinho maior, o risco de anestesia é um pouquinho maior, então eu indico a exploração do outro lado, só essa situação. Tá. Então, vamos aproveitar lá agora, né? Então, na cirurgia do adulto, né, hoje tem se feito cada vez mais, né, a cirurgia por laparoscopia, como Sim. as pessoas conhecem, por vídeo, né? Como então essas novas técnicas, o que vem sendo aplicado no tratamento cirúrgico da criança? Quando que é recomendado se pensar em algo, né, diferente, aí, uma Sim. cirurgia por vídeo, André? Bom, primeiro, uma das diferenças básicas da cirurgia da criança para a cirurgia do adulto é que a criança não necessita a colocação de tela, né? A hérnia do adulto ocorre também por uma fraqueza da musculatura e precisa ser feito um reforço dessa musculatura. Hoje, esse reforço é feito com o uso de telas. Muitos pais perguntam, precisa usar tela? Não, em criança não. Fecha-se o canal, só. Geralmente não existe falha ou fraqueza da musculatura. Raros casos que a gente precisa reforçar o músculo. Bom, então não se usa tela, a cirurgia é pequena, a cirurgia é menor e rápida. A cirurgia por vídeo, nós entramos com uma câmera no umbigo e a cirurgia mais comum por vídeo que se começou a fazer, se colocava 2 pinças aqui nesta região, que por menores que fossem as cicatrizes, eram cicatrizes que apareciam. Então esse era o grande questionamento. Por que nós vamos trocar uma cirurgia pequena
numa região escondida, que não aparece a cicatriz, por uma cirurgia que vai aparecer 2 cicatrizes. Tem vantagem de fazer essa cirurgia por vídeo em criança? Por muito tempo a gente considerou que não tinha. Mais recentemente, um polonês inventou uma técnica que não se precisa colocar essas 2 pinças. Você se coloca a câmera dentro do umbigo, uma cicatriz que não aparece, que fica escondida, e ele inventou essa técnica que nós temos começado a fazer, que você coloca uma agulha, introduz um fio por essa agulha, e essa agulha vai fazer a sutura, a costura por dentro, sem precisar entrar com pinças para manipulação. Faz a costura, entre aspas, desse orifício, com essa agulhinha entrando por fora e costurando por dentro. O nozinho do ponto fica no subcutâneo e praticamente não fica marca. Então hoje, esta técnica que nós temos para hérnia, para cirurgia laparoscópica de criança, não fica cicatriz. Só essa marca dentro do umbigo que não aparece. Para esse caso, eu acho que a cirurgia é vantajosa, que vale a pena fazer. Você acha que nas crianças que vão ter, que podem ter hérnia dos 2 lados, como aconteceu nos adultos, que foi uma primeira maior indicação, né, fazer hérnia dos 2 lados, fazia laparoscópio, você acha que pode se tornar aí uma abordagem mais frequente, especialmente em crianças com hérnia dos 2 lados? Então veja, uma das vantagens é não ter cicatriz, praticamente não ter cicatriz, né? Você pode falar que é uma cicatriz da convencional, uma cicatriz que não aparece. Então, vamos para outras vantagens. Então, uma criança que tem hérnia bilateral, você vai evitar 2 cortes, só uma cicatriz no umbigo. E a outra grande vantagem é, você tem a possibilidade de olhar por dentro e identificar um eventual canal aberto do outro lado. Se nós estamos operando, por exemplo, o lado direito, a hérnia é à direita, você pode olhar por dentro e ver se tem o canal aberto à esquerda. Se tiver o canal aberto, você pode fechar esse canal no mesmo procedimento e evitar aqueles 15% de cirurgias que iam acontecer porque apareceu a hérnia do outro lado. Então essa é uma outra grande vantagem, evitar uma possível cirurgia do outro lado, corrigindo simultaneamente os 2 lados. Ótimo. Então aqui a gente já reforçou bem, André, a questão, né, de que não se utiliza a tela, né, em cirurgia de criança, em função disso, né, que não existe uma fraqueza muscular associada, que é o que leva hoje à utilização das telas, né, na maioria das cirurgias dos adultos, que além do defeito você tem uma fraqueza, o que não acontece nas crianças. Né? E aqui tem perguntas interessantes, aqui perguntando, que chegou para a gente, tanto quais são os principais cuidados após a cirurgia, né, e como é o pós-operatório em crianças. Bom, o pós-operatório costuma ser bem tranquilo para as famílias, tá? Eu pergunto para todas as famílias como é que foi, se teve dor, se não teve. A grande maioria me fala que quase não precisou usar remédio. Eu deixo prescrito paracetamol, dipirona, analgésicos comuns. A maioria precisa usar no 1º, 2º dia. A cirurgia laparoscópica tem até uma dor um pouquinho menor do que a cirurgia aberta. A recuperação então costuma ser rápida, precisa até segurar a criança, porque ela já, não tendo muita dor, já vai querer correr e pular. A restrição que a criança precisa ter é em relação à atividade física. Correr, pular, brincar com bola, bicicleta, fazer natação, educação física. Então, ela fica afastada da escola pelo menos 5 a 7 dias. Fazer um repouso relativo em casa. Depois disso, ela pode ir para a escola. É o período que ela vai pode ter um pouquinho mais de dor. Não tendo dor, ela pode ir para a escola. 5 a 7 dias de afastamento da escola. Educação física, eu afasto por 30 dias. Os adultos ficam afastados um pouco mais, 45, 60 dias. Nas crianças, 30 dias costuma ser o suficiente. É muito raro a gente ter uma hérnia que volta porque a criança fez esforço físico. É muito difícil acontecer isso. Pode acontecer em crianças, da hérnia voltar? Pode, mas é muito difícil. Então, basicamente, 30 dias é o tempo que elas ficam afastadas do esforço físico intenso. Tá. Chegou outra pergunta aqui, se tem alguma restrição alimentar após a cirurgia? Então, nenhuma restrição alimentar. A criança pode se alimentar com dieta livre, já no pós-operatório imediato, no próprio hospital, e em casa também, nenhuma restrição.
Existe muita lenda que os pais perguntam muito sobre isso, né? Pode comer ovo, né? Pode comer carne de porco? Pode, tá? Não tem restrição nenhuma. Tá. Quando a gente fala em cirurgia, André, sempre vem, né, tanto nos adultos, eu imagino que na cirurgia pediátrica isso também aconteça, sempre vem o risco, o receio relacionado a potenciais complicações que a cirurgia pode trazer. Quais são as principais complicações, né, e como que elas são eventualmente evitadas, se é que são passíveis de serem evitadas, e como que é o tratamento, né, dessas possíveis complicações quando ocorrem? Então, felizmente, as cirurgias de hérnia são cirurgias na infância com baixo índice de complicações, tá? Mais comuns são complicações locais da ferida operatória, pequenos hematomas ou infecção da ferida operatória, tá? Os hematomas não costumam ser grandes, eles não costumam necessitar tratamento, fica roxinho e desaparece em pouco tempo. Infecções de ferida operatória não são tão comuns, mas podem acontecer. E nisso a cirurgia laparoscópica também tem uma vantagem, que ela tem muito menos infecção, porque a incisão é menor. Chega próximo de zero a infecção no pós-operatório de cirurgia laparoscópica. As cirurgias convencionais, cirurgias abertas, né, tem um risco eventual, apesar de nas mãos de um cirurgião experiente esse risco é pequeno, mas existe um risco eventual de, com a manipulação dos cordões, do cordão, da circulação do testículo que passa ali próximo do canal, você ter uma lesão dessa circulação do testículo, de ter uma perda de circulação com uma atrofia testicular. Com a manipulação também da região da virilha, o testículo que está muito próximo ele pode subir e às vezes criar o que a gente chama de criptorquidia, que é quando o testículo sobe para a virilha, no pós-operatório, não é comum, mas pode acontecer, tá? Então essas são as complicações principais, mas que são uma incidência baixa na infância, felizmente. Eu falei que esse tema ia dar bastante pergunta, viu? Não para de chegar. Um tema que a gente não conversou, André, no adulto, a gente falou sobre, né, na transmissão anterior, até em função da questão da cirurgia do Bolsonaro, que foi o tema de uma das lives que a gente fez, a gente falou sobre as hérnias incisionais, né, que acontecem aí em cerca, vamos colocar 10 a 15% dos pacientes adultos que foram submetidos a uma cirurgia prévia, tem risco de desenvolver uma hérnia no local da incisão cirúrgica dessa cirurgia prévia. Como é que funciona isso nas crianças? Hérnia incisional, que o Cristiano falou, é que quando você tem uma cirurgia abdominal e o músculo não cicatriza, ou cicatriza parcialmente e depois abre, né? Isso em criança, felizmente, é muito raro, tá? Nós operamos muito pouca hérnia incisional. Não sabemos se é porque a criança faz menos esforço com a região abdominal do que o adulto, mas felizmente acontece menos. Pode acontecer? Pode. Principalmente em situações que ocorrem infecção da ferida operatória, tá? Por exemplo, uma apendicite perfurada, com pus na barriga, que no pós-operatório faz infecção da ferida, faz infecção da cicatriz, que drena pus. Essas têm uma chance um pouquinho maior de fazer hérnia incisional, mas felizmente para nós é mais raro que nos adultos. E existe alguma correlação entre prematuridade e desenvolvimento de hérnias, seja umbilical ou seja inguinal? Sim. As hérnias são mais comuns no prematuro, principalmente as hérnias inguinais, tá? Elas têm uma incidência aí de até 30% nos bebês prematuros, tá? Mas diferente da hérnia umbilical, elas não fecham espontaneamente, né? O bebê nasceu, o processo de fechamento do canal interrompe e ele não vai fechar e não vai desaparecer espontaneamente. Mas é mais comum sim no prematuro. E acaba tendo que ter uma atenção, na verdade, especial. 30% a gente está falando aí cerca de um terço das crianças prematuras. Exatamente. Podem ter hérnia inguinal. Muitas dessas crianças, o diagnóstico é feito já na UTI neonatal, enquanto ela está naquela fase de ganho de peso do bebê prematuro. E aí, uma outra pergunta que não foi feita, mas a pergunta é: e o bebê prematuro que faz o diagnóstico de hérnia? Em que momento se faz essa cirurgia, tá? Existe muita controvérsia em relação a isso. Por quê? O bebê prematuro tem um risco um pouquinho maior em relação à anestesia. Não ao procedimento em si, mas no pós-operatório, o bebê prematuro pode fazer o que a gente chama de apneia, aquelas pausas de respiração relacionado
a anestesia. Isso pode acontecer nas primeiras 24 horas pós-cirurgia. Então, se questiona se a gente deve fazer essa cirurgia logo após, ainda no bebê prematuro. Tá? O risco existe de apneia, mas o risco é pequeno e a gente indica assim, a cirurgia já no bebê. A gente espera ele ganhar peso, quando ele estiver pronto para ir de alta da UTI, pronto para ir para casa, nós indicamos a cirurgia e ele fica de observação na UTI de um dia para o outro. 12 anos de cirurgia pediátrica, felizmente não tive nenhum caso que teve apneia, mas é rotina a gente deixar eles na UTI e vão embora 24 horas depois. Chegaram mais 3 perguntas aqui, André. A primeira delas, a hérnia pode ser hereditária? Sim, existe um fator genético associado, tá? Então, crianças que o irmão teve ou a irmã teve hérnia, elas têm 2 vezes mais chance de ter hérnia. Então, existe um fator genético associado. Olha lá, aprendi uma também, viu? Tá? Colocar na prova da residência lá dos meus alunos. E se existe alguma correlação étnica com um risco maior de desenvolver hérnia abdominal? O que chama atenção nessa questão étnica é para a hérnia umbilical. Tá? A hérnia umbilical é muito mais comum em pessoas, em crianças da raça negra. Tá? Há algumas tribos na África que praticamente todas as crianças têm hérnia. E eles não operam, e para eles é normal. A estética normal deles é o umbiguinho soltado. Então as crianças com raça negra têm mais hérnia umbilical do que as caucasianas, brancos e orientais. Tá. E a outra pergunta que também chegou, se criança que tem hérnia na infância tem um risco maior de desenvolver hérnia na idade adulta? Não tem essa associação, tá? Porque a origem da hérnia é diferente, né? Bom, muito bom. Então a origem da hérnia é diferente. A hérnia da criança é uma hérnia congênita, é um canalzinho aberto que nós resolvemos isso na cirurgia e que se um dia elas tiverem hérnia, vai ser por outro motivo, pela fraqueza do músculo, que é o que vocês veem na idade adulta. Que ótimo. André, deixa eu te perguntar, alguma coisa que a gente não ficou faltando comentar sobre hérnias da parede abdominal? Veja, eu acho que a gente poderia ficar horas conversando aqui. Os pais têm muita dúvida em relação a isso, mas eu acho que a gente esclareceu as principais dúvidas que a gente recebe dos pais no consultório, os medos e ansiedades. Eu acho que os pais ficam muito ansiosos e principalmente com medo em relação ao procedimento, em relação ao risco da cirurgia. Não é fácil entregar um filho para o cirurgião para fazer uma anestesia e que os pais vão estar distantes e que eles não têm controle sobre o que está acontecendo lá dentro, né? Então, é uma cirurgia hoje bastante segura, os pais podem ficar relativamente tranquilos, é impossível ficar 100% tranquilo. Eu sou pai, você sabe como é que é, quando é com a gente é diferente, mas a ansiedade maior em relação ao risco da anestesia. A anestesia hoje é bastante segura, praticamente não temos complicação relacionada ao ato anestésico. Claro que a gente nunca pode dizer que o risco é 0, mas dá para ficar bastante tranquilo em relação a isso. E as dúvidas principais eu acho que a gente conseguiu esclarecer, Cristiano. Que ótimo, né? Que ótimo. Fico à disposição para, se quiserem, a gente retornar um dia para conversar mais. Claro. Foi uma excelente, uma das, apesar de ser uma a terceira que a gente está fazendo, tenho certeza que vai ser uma das que vai ter maior repercussão, né, pela relevância do tema. A gente já fala lá em 45 minutos, estamos batendo agora exatamente 45 minutos. Tá? Exatamente. De um papo super legal, André. Gostaria de agradecer a tua disponibilidade, André, doutor André, que é cirurgião lá do nosso cirurgião pediátrico do Hospital Nossa Senhora das Graças, né? Além de tudo é nosso colega e amigo. Então agradecer enormemente a participação, né, e a disponibilidade de estar presente aqui com a gente. Acho que a sociedade está tentando cumprir o seu papel de, né, não ser uma sociedade só voltada, né, para os à adultos, realização de, e mesmo não só ser voltada à realização de eventos médicos, né, mas também cumprir um papel social, né, de informar a população, de fornecer uma informação com credibilidade, né, que hoje a gente tem as mídias sociais, que são uma excelente forma, né, de informação, mas que a gente sabe que a qualidade dessa informação nem sempre, né, é confiável muitas das vezes. Então, acho que a sociedade não é pioneira nisso, mas está se desenvolvendo, né, em também tratar, né, da população em geral. A gente tem algumas ações que são bastante voltadas ao público em geral,
que são os mutirões que a gente faz, que também é uma outra atividade, né, assistencial que a sociedade presta, mas acho que essas transmissões ao vivo são bastante esclarecedoras. Então gostaria de agradecer mais uma vez enormemente, foi um prazer aí bater papo contigo e não tenho dúvida que a gente vai te chamar aí novamente daqui a uns dias. Cristiano, eu que agradeço o convite, a oportunidade, agradeço e parabenizo para a sociedade pela iniciativa e pelo convite, Sociedade Brasileira de Hérnia. Eu acho que é muito boa essa aproximação da sociedade com o público para esclarecer, para, como você disse, trazer informação fidedigna. Hoje todo mundo procura informação na internet, né? Os pacientes já chegam com informações, algumas fidedignas, outras não. Então acho que trazer informação fidedigna para todo mundo que está procurando informações sobre esses temas que são muito comuns, né? Parabéns e obrigado pelo convite. Obrigado. A gente podia convidar o André para escrever no site da sociedade. A gente tem um link. Claro, será um prazer. O site da sociedade, André, a gente tem uma parte informativa que é uma parte para, né, os pacientes. Então, se os pacientes quiserem procurar essas informações, claro, né, sobre as hérnias da parede abdominal de uma maneira geral, existem 2 espaços, né, um que fala sobre as hérnias e outro que é, né, voltado especificamente para pacientes, que são, né, informações de uma maneira simplificada, mas detalhada daquilo que é necessário. Então, no site da sociedade lá é sbhernia.org.br, as pessoas podem acessar essa página. A gente não tem, né, nenhuma especificidade de texto, né, para cirurgia pediátrica. A gente pode até criar um link, né, com informações específicas referentes à parte de cirurgia pediátrica. Então, a gente convida, né, a população em geral que tiver interesse de ter uma fonte confiável de informação, procurar o site da sociedade. Uma outra coisa que a sociedade também está se prestando agora, né, é um link ou na barra no menu você tem o Procure o Seu Cirurgião. Né, então as pessoas muitas vezes não conhecem, né? Agora os cirurgiões, os pacientes vão procurar o Dr. André, né? Mas aquelas que não forem de Curitiba ou da região, que não puderem, né, ter acesso, né, elas podem entrar lá nesse ícone lá, Procure o Seu Cirurgião, e aí coloca o seu estado, coloca a sua cidade, vai aparecer a lista de cirurgiões que são afiliados à sociedade, né, permitindo, normalmente as pessoas que estão na sociedade são pessoas, né, que têm lá um interesse acadêmico, que se mantêm atualizados do ponto de vista científico. Então a gente está tentando oferecer esse tipo de serviço para a sociedade, né? Além disso, a sociedade está nas redes sociais, as pessoas podem acompanhar, né, a SBH nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. E para os nossos colegas cirurgiões, a gente sempre tem colegas cirurgiões também, e a sociedade ela é uma sociedade, né, essencialmente cirúrgica. A gente reforça o convite de convidar as pessoas, né, a participarem da sociedade. A gente tem diversos projetos e que efetivamente a gente depende de pessoas, de que os cirurgiões se associem. Isso vai mostrar força para a sociedade. A gente tem uma série de projetos, né, a gente está começando a organização do Congresso Brasileiro de Hérnia o ano que vem, que vai ser no Recife, de 11 a 13 de junho. A gente já está começando a organizar o próximo mutirão também em 2020, que vai ser na primeira semana de agosto, né, em Teresina, no Piauí. Além disso, a gente tem a jornada, que vai ser organizada agora, a Jornada Regional de Hérnia em Salvador, no dia 29 de novembro, em conjunto com o pessoal do CBC, capítulo da Bahia. Então, esses projetos, a ideia da sociedade é estar ainda mais presente, mas sem dúvida nenhuma a gente precisa dos cirurgiões estando ao nosso lado. E eu acho que é uma oportunidade que vocês abriram essa porta para a gente aproximar a Sociedade de Cirurgia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Hérnia, né, para nós cirurgiões pediátricos estarmos participando mais da Sociedade Brasileira de Hérnia. Então, as hérnias em crianças normalmente são operadas por cirurgião pediátrico, mas em muitos lugares no interior, cirurgião geral que opera, né? Então, a gente tem a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica, a CIP, e eu acho que é uma oportunidade para a gente estar aproximando essas duas sociedades. Para finalizar, então, os cirurgiões, a gente tem lá no site da sociedade, foi lançado recentemente o segundo módulo das aulas do Hérnia Lap, das hérnias de cirurgia.
Agora, nessas próximas semanas, deve estar entrando o terceiro módulo. Ao longo dessas próximas semanas, a gente vai lançar todas as aulas que aconteceram desse evento que foi em Curitiba na metade do ano. Então, são 8 módulos, a gente deve lançar o terceiro. Recentemente foi publicado um artigo que é comentado pelo Dr. Maurício Azevedo. Já tem na semana que vem, deve estar saindo o artigo comentado do Dr. Rodrigo Garcia. Então, a gente, como sociedade, também tentando passar para os cirurgiões esse material didático, que não puderam assistir os eventos ou ter acesso a esses artigos. A gente já está programando a próxima live para daqui 3 semanas, 2 ou 3 semanas. A próxima live deve ser em São Paulo, Dr. Silvio Gabor e Dr. Rodrigo Garcia. Então, Rodrigo Garcia e Silvio Gabor, direto de São Paulo. Se vocês quiserem também sugerir nas redes sociais temas, então se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa, a gente ainda não sabe o que eles escolheram para a próxima, mas a gente já tem ideia aí de alguns temas na sequência. A gente fica aguardando o feedback das pessoas que participaram. E vou aproveitar por último agradecer de novo o pessoal aqui da Comunicore, que tem feito o staff aqui da sociedade. Mais uma transmissão que acho que foi um sucesso. A gente recebeu aí o feedback, muitas pessoas agradecendo as informações, elogiando essa iniciativa. Então, na verdade, quem agradece somos nós, a sociedade, a participação das pessoas. Eu vou tirar o microfone, senão não paro mais de falar. Muitas perguntas, Cristiano? Foram muitas perguntas ali, muita gente acessando. Obrigado para quem assistiu a gente, para quem mandou as perguntas. E se ficou alguma sem responder, podem mandar e quem sabe a gente consegue responder online depois, tá? Isso. Tá ótimo. Obrigado e até a próxima. Obrigado.